Boa noite. Estamos mais uma vez reunidos aqui no grupo de estudos do Multiportas. Estamos fazendo a leitura do livro do Bert Hellinger, No Centro Sentimos Leveza. E hoje vamos dar continuidade, então, na página 89, no capítulo Ordens do Amor entre Pais e Filhos e dentro do grupo familiar. E quem vai fazer a leitura para a gente hoje é a Marisa. Então, por favor, Marisa. Boa noite. Ordens do amor entre pais e filhos e dentro do grupo familiar. De início, direi algo sobre a atuação conjunta da ordem e do amor. Como é um texto denso, deve ser lido devagar. Ordem e amor. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água, a ordem é o jarro. A ordem reúne, o amor flui. Ordem e amor atuam unidos. Como uma canção obedece às harmonias, o amor obedece à ordem. E como é difícil para o ouvido acostumar-se às dissonâncias, mesmo que sejam explicadas, é difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se ela fosse uma opinião, que eles podem ter ou mudar à vontade. Contudo, ela nos é pré-estabelecida. Ela atua mesmo que não a entendamos. Não é inventada, mas descoberta. Nós a depreendemos como ao sentido e à alma, por seus efeitos. As diferentes ordens. É, portanto, pelos efeitos que descobrimos as ordens do amor, bem como as leis segundo as quais perdemos ou ganhamos no amor. Aí se evidencia que relacionamentos da mesma espécie, por exemplo, relações de casal, estão sujeitos à mesma ordem, e relacionamentos de difíceis espécies seguem ordens diferentes. Assim, as ordens do amor são diferentes para a relação do filho com seus pais e para as relações dentro do grupo familiar. São diferentes para a relação conjugal entre o homem e a mulher e para a relação do casal, como pais, com os filhos, e, finalmente, são diferentes para a nossa relação com a totalidade que nos sustenta, isto é, para o que conhecemos como espiritual ou religioso. Pais e filhos. Pertence às ordens do amor entre pais e filhos, em primeiro lugar, que os pais deem e os filhos tomem. Os pais dão a seus filhos o que antes tomaram de seus pais e o que, como casal, tomaram um do outro. Os filhos tomam, antes de tudo, seus pais como pais e, secundariamente, aquilo que os pais lhe dão por acréscimo. Em compensação, aquilo que tomaram dos pais, eles posteriormente transmitem a outros e, principalmente, como pais, aos próprios filhos. Alguém só pode dar porque antes recebeu, e tem o direito de receber porque mais tarde também dará. Quem vem primeiro deve dar mais, porque também recebeu mais. E quem vem depois, necessariamente recebe mais. Entretanto, também ele, quando já tiver recebido bastante, dará aos que vierem depois. Assim, dando e tomando, todos se sujeitam à mesma ordem e seguem a mesma lei. Esta ordem também vale para dar e tomar entre irmãos. Quem veio antes deve dar aos que vieram depois, e quem vem depois deve tomar dos que vieram antes. Quem dá já recebeu antes, e quem recebe também precisa dar depois. Por essa razão,
o primeiro filho dá ao segundo e ao terceiro. O segundo recebe do primeiro e dá ao segundo. E o terceiro recebe do primeiro e do segundo. O filho mais velho dá mais e o filho mais novo recebe mais. Em compensação, o mais novo frequentemente cuida dos pais quando envelhecem. Esse movimento descendente é visualmente descrito no poema de Conrad Ferdinand Meyer, A Fonte Romana. O jato d'água se ergue e se derrama em cheio sobre a taça de mármore, que, enchendo-se, transborda para a segunda taça. Esta se enriquece e verte para a terceira taça, e cada uma, ao mesmo tempo, recebe e dá, flui e repousa. Honrar a dádiva. Em segundo lugar, pertencer às ordens do amor entre pais e filhos e entre os irmãos, que aquele que recebe honre a dádiva recebida e a pessoa de quem a recebeu. Quem recebe dessa maneira ostenta a dádiva recebida, fazendo-a brilhar. E embora ela continue a fluir dele para os que vêm depois, seu brilho reflui para o doador, da mesma forma como, na imagem da fonte romana, a taça inferior reflete para a superior a água que recebe dela, e o céu acima de ambas. Em terceiro lugar, as ordens do amor na família incluem uma hierarquia, como o dar e o receber. Ela se desenvolve de cima para baixo, de acordo com a ordem no tempo. Com isso, os pais têm precedência sobre os filhos e o primeiro filho sobre o segundo. O fluxo do dar e do receber vem de cima para baixo, e o fluxo do tempo, que transcorre do antes para o depois, não podem ser sustados, invertidos ou mudados de direção, de modo a fluírem de baixo para cima ou do depois para o antes. Por essa razão, os filhos sempre se subordinam aos pais, e os sucessores sempre vêm depois dos antecessores. O dar e o tomar, juntamente com o tempo, sempre flui para diante, nunca para trás. A vida. Naquilo que os pais dão e os filhos recebem, não se trata de uma forma qualquer de dar e tomar, mas do dar e tomar a vida. Ao dar a vida aos filhos, os pais não lhe dão algo que lhes pertence. Dão-lhes com a vida a si mesmos, tais como são, sem acréscimo e sem exclusão. Portanto, os pais nada podem acrescentar à vida que dão, e também nada podem excluir dela ou reservar-se para si. E por essa razão, os filhos, quando recebem dos pais a vida, também não podem acrescentar-lhe nada, nem deixar de lado ou recusar algo dela. Pois os filhos não somente têm os seus pais, eles são os seus pais. Faz parte, portanto, da ordem do amor que a criança tome sua vida tal como os pais a dão, como uma totalidade, e que tome seus pais como eles são, sem qualquer outro desejo, sem recusa e sem medo. Esse ato de tomar é um ato de humildade. Significa meu assentimento à vida e ao destino, tal como me foi predeterminado através de meus pais, aos limites que me foram impostos, às possibilidades que me foram dadas, aos enredamentos no destino dessa família, na culpa dessa família, ou no que haja de pesado e de leve nessa família, seja o que for.
podemos experimentar em nós os efeitos desta aceitação, imaginando que nos ajoelhamos diante de nosso Pai e de nossa Mãe, nos inclinando profundamente até o chão, estendemos as mãos para frente, com as palmas para cima, e lhes dizemos: eu lhes presto homenagem. Então, nos levantamos, olhamos nos olhos do Pai e da Mãe e lhes agradecemos pelo presente da vida, dizendo-lhes, por exemplo, agradecimento ao despertar da vida. Querida mamãe, eu recebo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve, pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como sua filha, seu filho. Você é a mãe certa para mim, e eu, a filha, o filho certo para você. Você é a grande e eu sou a pequena, o pequeno. Você dá, eu recebo, querida mamãe. E me alegro porque você aceitou meu pai. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Em seguida, diz o mesmo ao pai. Querido papai, eu recebo a vida também de você, tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai, e você pode ter-me como sua filha, seu filho. Você é o pai certo para mim, e eu sou a filha, o filho certo, certa para você. Você é o grande e eu sou a pequena, o pequeno. Você dá, eu recebo, querido papai. Eu me alegro porque você aceitou a minha mãe. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Quem consegue realizar esse ato fica em paz consigo mesmo, sente certo e inteiro. Um pouquinho, né? Acho que precisamos dar uma parada, né? Você emocionou? Uau, não tem como, né? Não tem como. E aí, menina? Querem comentar? Tirar dúvidas? Eu queria tirar uma dúvida, sim. Tem um momento que fala que o filho mais velho doa e os filhos os seguintes tomam, né? E ao mesmo tempo fala que o filho mais velho tem uma precedência. Eu não entendi assim o que significa. Eu entendi que os filhos que vão se seguindo, eles recebem mais de alguma forma. E isso não estaria em contradição com a precedência. O que é essa precedência do filho mais velho, que ao mesmo tempo é o que doa mais? Eu não entendi assim esse significado. Porque ele está falando das ordens em relação aos pais, primeiro, né? E depois ele fala as ordens em relação aos irmãos. Então, é mais ou menos assim. Dentro do sistema familiar, e todo e qualquer sistema tem uma regra e tem um objetivo. Todo e qualquer sistema. No sistema familiar, que é um sistema vivo, embora social, mas né, vivo, o principal objetivo é a sobrevivência. É isso que a gente tem que ter em mente, né, bem claramente. Então, assim, quando a vida vai passando dos pais aos filhos, para o sistema que não tem uma regra moral, ele não tem essa consciência de certo e errado,
O sistema, ele quer isso, ele quer passar a vida adiante, é esse o objetivo, né? Então, quando o sistema está diante dos filhos, Agora que eu estou voltando. o que ele pensa? Ele pensa assim, bom, quem tem mais condições agora de dar prosseguimento à vida, de continuar passando a vida adiante, né? É isso que se imagina numa consciência do sistema familiar. Então, o filho mais velho, primogênito, ele tem mais condições, ele já está se desenvolvendo, né? Então, e ele recebe mais dos pais, porque quando ele nasceu, ele estava sozinho no sistema, ele não tinha que dividir, por assim dizer, né, os pais com os irmãos, ele tinha os pais só para ele, né? Então, ele recebeu mais dos pais, mais atenção e tudo mais. Por isso que quando nasce um outro irmão, aí ele já começa a ter que dividir os pais com o irmão. Percebe, Dani? Em compensação, o irmão que chegou, ele vai receber mais também de quem? Porque ele recebe do pai, recebe da mãe e desse irmão mais velho, desse primogênito. Então, o que a gente tem que olhar, que aparentemente é contraditório, é o que a gente está analisando em relação a quê? Né? O filho primogênito em relação aos pais e depois o filho primogênito em relação ao outro irmão. Assim como o irmão também que chegou depois, como que é a relação dele em relação aos pais e depois em relação ao irmão. Por isso que às vezes parece meio confuso. E a precedência é isso, é o sistema que entende como ordem de chegada e como aquela pessoa que tem mais condições de passar a vida adiante. Parece às vezes um pouco contraditório, um pouco confuso, mas se a gente olhar por esse prisma, né, o que o sistema está querendo, que ele continua se desenvolvendo, que ele quer passar a vida adiante, pelo menos é assim que eu faço, e isso, de uma certa forma, me conforma, assim, me faz compreender melhor. Consegui responder, Dani? Então, a precedência é aquela pessoa que tem mais capacidade de passar a vida adiante, né? que tem mais capacidade, que tem mais condições naquele momento, por conta de ter vindo antes, de ser mais velho. Mas não é bem isso, Nani. Em certo sentido, sim. Em certo sentido, sim, mas exatamente, tem umas variações, né? Aqui, no sistema familiar, o que se entende é a precedência pela hierarquia, que a gente chama de ordem de chegada, né? E aí, se você for tentar entender por que essa pessoa tem essa precedência, eu entendo assim, até por um conjunto da obra do Bert Hellinger, né? Em outras obras ele fala sobre isso, que é essa consciência do sistema em si, né? Mas a gente vai avançando no estudo e isso vai ficando um pouco mais claro também, né? Então, vocês percebem que nessa leitura, sabe, Dani, acho que para poder entender um pouquinho isso, porque isso não é uma coisa que você nem vai entender hoje, sabe? Isso aí, as ordens do amor, é todo o trabalho, na verdade, né? Claro que tem nuances aí, como, por exemplo, as ordens da ajuda, que são tão importantes como as ordens do amor, entender isso, mas o trabalho da constelação, o nosso trabalho da vida, por isso que antes de iniciar isso, inclusive o Bert Hellinger diz, leiam devagar isso, né? Porque a compreensão disso não é uma coisa que é para a gente dizer assim, para você concordar ou não com isso, né? E isso é o que ele observou, o que ele viu, né? Em todas as teorias, e é isso que ele viu em todas as culturas, em todas as nações, em todas as famílias. Então, é quase que ele disse assim, isso é inquestionável, porque isso todas as constelações mostram isso, as ordens do amor, né? E isso que a gente vai aprendendo, conhecendo, percebendo, respeitando, né? E o tempo todo observando isso. E uma das coisas que ele está trazendo, uma das ordens é essa, é a hierarquia. E a hierarquia tem a ver com o tempo, né? Como ele está dizendo ali,
o tempo significa que você chegou num tempo, um irmão chegou num outro tempo, os pais chegaram num outro tempo, e precisa ser observada essa ordem de chegada, porque cada um está num lugar e num tempo, né? E isso precisa ser observado e respeitado, né? Por isso que quem chegou num tempo depois, por exemplo, um irmão mais novo, por ele ter chegado depois, ele recebe do pai. Se ele, por exemplo, tem irmãos mais velhos, ele também recebe desses pais e desses irmãos, então ele recebe mais, porque ele foi mais Uhum, amado pela quantidade de gente que tinha em precedência a ele, né? Então, ele uhum, acaba uhum. recebendo mais do que o irmão mais velho, por exemplo, que não tinha nenhum irmão. Então, né, Sim. ele não recebeu de nenhum irmão como o mais novo, por exemplo, recebeu quando você tem outros irmãos. Então, são coisas Uhum, sutis, mas que atuam na vida. É isso que ele foi observando, né? E essa compreensão disso, a gente estudando, como a Cláudia falou, a gente estudando a obra, a gente percebendo isso, fazendo o nosso próprio trabalho de autoconhecimento, fazendo as nossas constelações, a gente vai entendendo essa precedência, essa hierarquia e as ordens do amor, né? É como ele diz, as ordens entendi. o amor, ele não existe sem as ordens, né? As Aham, ordens, elas são o amor é a água e as ordens o são o jarro, jarro. né? Uhum. Exatamente, né? A Então, forma que o amor vai tomar, né? exatamente como ele vai poder, como ele vai poder se manifestar, né? Como ele vai poder se manifestar? Porque se o Uhum, amor se dispersa, né? Ele não pode ser vivido, não pode ser uhum, manifestado nas nossas relações, né? Então, é todo um uhum, cuidado e uma percepção, um conhecimento que a gente precisa desenvolver. Só o amor, ele não sustenta a relação, se a gente não compreende, uhum, né, o que envolve esse amor, né? É uhum. muito lindo, gente. Sinceramente, Entendi. eu nem esperava tudo isso, e fui É lendo lindo. ali, foi me tomando muitas vezes de emoção mesmo, porque é É, muito lindo, é muito poético e não é. é fácil de entender. A gente precisa não só estudar, mas por isso que a gente precisa vivenciar também. E é isso que as constelações fazem, né? Nos ajudam a Uhum, vivenciar isso. E aí a gente consegue compreender melhor, né? uhum. E eu É, achei interessante também essa questão dos filhos mais novos acabarem sendo aqueles que vão assumir o cuidado dos pais, né, de forma geral. ele observou isso como algo que frequentemente acontece nas famílias, né? Frequentemente. O que eu observei, assim, em diversos casos que eu conhecia, é que aquele filho que é colocado de lado, o filho que é a ovelha negra, que é excluído, que passa um tempo longe da família, no final da vida, aquele filho volta e é com esse filho que os pais são cuidados no momento de maior fragilidade. Eu já vi isso acontecendo tanto na vida real quanto em algumas obras. Tem um filme chamado Simplesmente, acho que é Simplesmente Alice, se eu não me engano, que é Helen Hunt, ou é outra? Não é Helen Hunt, não, uma outra atriz. E ela, no final da vida, vou dar um pouquinho de spoiler, Eu conheço, eu já ela assisti fica, esse filme, do Alzheimer, né? é, e, Uhum. isso. E quem cuida no final é justamente a filha com quem ela mais tinha conflito, que era mais assim excluída pelos outros familiares, né? E é com essa filha que dá muito mais assistência para ela do que todos os outros filhos. Teve uma novela na Globo também com o Mateus, como é que é o nome? Não vou me lembrar. Era o Antônio Fagundes, que era o pai,
e um ator que era gay, era o famoso pra caramba, esqueci. E esse ator, ele era muito maltratado por esse pai. Esse filho, ele era muito maltratado por esse pai que privilegiava os outros irmãos. E no final, quem foi cuidar do pai foi exatamente esse filho. E eu vejo isso na vida real também, casos que eu conheço que eu vejo isso acontecendo. Mas você sabe de uma coisa, Dani? Engraçado, eu tô aqui, né? Eu tô aqui com os meus pais, né? Eu tô em BH e depois de muito tempo, né? Por causa da pandemia, sem poder estar com eles, eu tive final de semana retrasado, agora estou retornando com os meus filhos e tal. E aí, muito interessante, até tá falando disso, porque o meu pai, ele vai fazer 90 anos, né? Mês que vem. E ele estava falando em algum momento para mim o ressentimento dele em relação ao pai, né? Assim como o pai dele foi ruim para ele, sabe? E eu fiquei pensando assim, caramba, né? Ele está com 90 anos e ele é pai, avô, né? E ele ainda está, sabe, ressentido com esse pai que já faleceu. E ele sabe que esse pai teve uma história tão difícil, tão difícil. Meu avô se tornou arrimo de família quando meu bisavô foi preso, né? Ele se tornou arrimo de família com 6 anos de idade, entende? E ele teve com Ui, 6 anos de idade uma criança, e ele sabe de tudo isso. E eu falei, pai, o meu vovô, você é um homem, né? Um homem da idade dele, né? Ele fez de você um homem também. E ele foi um ótimo avô, né? Eu falo até fiquei um pouco emocionado, porque nós tivemos uma conversa onde meu pai foi olhar, né? Quando a gente foi olhar para tudo isso, ele falou: Você tem razão, minha filha. Foi muito difícil para ele. Eu sei que foi muito difícil para ele. E aí a gente estava sentado numa mesa aqui em casa, uma mesa muito grande. E tava eu, meu outro irmão que estava aqui, tava os meus filhos, né? Tava a Norinha, né, namorada do meu filho. Eu falei, pai, olha o sucesso do vovô, sabe? Olha o sucesso do vovô, olha o seu sucesso, olha como a vida deu certo, como deu tudo certo, sabe? Uma mãe, né? Eles já tão velhinhos e tudo. Aí eu olhei para aquilo e falei, a gente, sabe? Ele te fez, né? Ele fez isso, ele fez isso, você fez isso, né? Tudo foi passado adiante como tinha que ser, né? E foi tudo bom, porque a gente estava ali, todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo rindo. Eu olhando para aquela mesa grande, falei: Olha, pai, olha o sucesso dele, olha o seu Uhum. sucesso, olha como foi bom tudo que ele fez, olha como foi bom que tudo que você bacana, Renata. fez, né? Aham. E realmente a gente começando a ter essa compreensão e tomando a vida assim, como diz o livro, né, que a gente ter essa leveza, essa compreensão, é muito bom, porque é muito triste se a gente não reconhece isso e chega aos 90 anos querendo ainda alguma coisa dos nossos pais, sem perceber que a gente já recebeu tudo, tudo. E não olha para frente. Pai, olha para frente, olha, sabe? Uhum. Sim, Olha essa mesa, sim. que E coisa olha para o linda. essencial, né, Marisa? Olhar para o Exatamente, essencial. O essencial é sabe? que a vida passou adiante. E você sabe, mas eu sempre lembro disso, porque eu vejo como uma espiral mesmo. A gente vai passando por conhecimento, vai se trabalhando, só que vai enfrentando, às vezes, camadas mais profundas, porque no próprio livro do Bert, engraçado que está fazendo um trabalho, ele está aqui do meu lado também, que é o último livro dele, literalmente, né, que é a autobiografia. Ele ainda estava constelando a relação dele com a mãe dele aos 92 anos. Aí você falando do seu papai, Com né, com 90, né? 90 anos, constelando com você na mesa de jantar, né, a relação dele com o pai, do próprio pai dele, e o Bert também constelando a relação dele com a mãe dele, né, aos 92. Então, quer dizer, isso é muito bonito também de poder fazer, né? Porque é claro que o Bert já deve ter trabalhado, deveria ter trabalhado várias questões da relação dele com a mãe, mas são camadas, né? São É essa camadas. espiral que a gente vai. Então, tudo isso é muito E lindo mesmo. Fala, É, Cristina.
e a gente, sim, está tendo a oportunidade de ter esses conhecimentos, né? De aprofundar esses conhecimentos, Isso, como Cristina. agora em relação à hierarquia, onde a gente talvez entenda a questão de honrar os antepassados, pelo simples fato deles serem os responsáveis por terem trazido a gente até os dias de hoje, né? Essa questão do honrar. Mas, independente disso, o entendimento talvez fosse muito difícil, hoje ainda é, imagino há 80 anos atrás, 70 anos atrás, porque as conversas eram também muito difíceis e limitadas, né? Principalmente com crianças, né? Crianças eram tiradas, né, do centro dessas conversas, né? Tem esse... Sim, é verdade. Aquela coisa, né? Criança não fica no meio de adulto, tinha uma Uhum. educação mais rígida, dependendo do tipo da família, né? É verdade. Então, essas coisas... Eu acho, honestamente, claro que eu sou suspeita, né? Que eu sou muito fã da constelação do Bert Hellinger, vocês sabem já. Mas, assim, eu acho que é um grande presente para a humanidade. A gente está precisando realmente mudar de nível, né? Que nem os joguinhos eletrônicos. Vamos mudar de nível, gente. Sim. Então, a Através gente... da limpeza de tudo, né? Dessa Através da limpeza. limpeza, exatamente. E compreensão também, né, Cristina? Compreensão, porque às vezes é isso, às vezes a gente bota o foco na falta, na escassez, como essa história que a Marisa trouxe, né? O paizinho dela ainda sentindo falta de algo que, de repente, ele idealizou, um pai que ele gostaria de ter tido de forma diferente, né? E a gente poder olhar para o que é a obra do Bert Hellinger é basicamente isso, gente. A gente poder olhar a vida e olhar o real, o que a gente tem, sem ficar idealizando nem para mais, nem para menos. Que tem pessoas também que idealizam o pai herói, a mãe heroína, né? A mãe maravilhosa, o pai herói, e também ficam perdidos nisso. E a gente poder olhar para o que é. E aí tem uma compreensão filosófica, é isso também que a gente leva aqui a entender nos estudos, né? Quando a gente olha para esse pai e essa mãe, é uma função. É a função pai, a função mãe, porque o homem e a mulher que deram a vida, eles têm defeitos e qualidades como nós, como qualquer pessoa, né? Normal, né? Então, o que a gente toma? É essa função. E outro dia, até vendo num grupo de adoção, achei tão bonito, que falando assim, todos nós, na verdade, fomos adotados, né? Porque a vida é dada pelo pai e pela mãe biológica. Isso já é ótimo, né? Porque os dois precisam escolher dar esse passo, às vezes até fruto de uma violência e tudo mais, mas, né, se optou por gerar essa vida. Isso já é maravilhoso. Mas às vezes tem pais biológicos que não conseguem adotar os próprios filhos, ou seja, não conseguem exercer a função pai e a função mãe. E aí elas precisam de alguém que faça isso, eles precisam de alguém que faça isso, né? E aí a adoção em si. Mas às vezes os próprios pais biológicos adotam os seus filhos, né? E exercem a função, sendo os pais biológicos também exercem a função pai e a função mãe. Então, é sobre isso, né, na verdade, a gente olhar essa função que eles puderam, não só como pais biológicos, mas também muitos pais que puderam exercer a maternidade e a paternidade, né? E a gente olhar para isso como isso sendo algo essencial. E é isso que faz a gente estar bem na vida, né? Poder tomar essa vida que os pais deram para que a gente possa seguir com força no nosso lugar, né? Então, quando a Dani também pergunta a dúvida aí do que é essa precedência e tal, é também a gente saber o nosso lugar, que é isso que o Bert está falando, essas ordens do amor, né, que regem a consciência familiar, é isso, qual é o lugar que a gente ocupa nessa família, né? Se eu ocupo o lugar de filha mais nova, se eu sou a primogênita, se eu sou a do meio, quem eu sou? Depois, na minha família, que eu dei, né, que eu criei também na minha própria família, quem eu sou? Então, tem muita mãe que quer ficar no lugar da filha ainda, tem filha que quer ficar no lugar dos avós, né? Sai do lugar. Aí dá confusão, dá conflito, perde força, não vive a própria vida, né? Aí são muitas consequências. Até os próprios conflitos entre irmãos, que a gente vê tanto, né? É quando não se aceita essas características. Exatamente.
da precedência e de que o menor toma mais mesmo, recebe também mais, Exatamente. por um lado, e ao mesmo tempo precisa honrar um lugar, que é o do primogênito e do segundo, e antes, enfim, for antes. Exatamente. Daqui a uns dias, nossa próxima live a gente vai falar da relação de irmãos. Que legal. Tá pipocando, né? Recentemente a gente fez uma constelação também no workshop de relação de irmãos, e eu tenho observado, tenho feito algumas até assim, e tenho observado que em muitos casos o problema é justamente esse lugar, essa função, né? Então, o irmão mais novo quer fazer do irmão mais velho também como se fosse um pai ou uma mãe, né? E aí a frase é, por favor, me olhe só como seu irmão, né? Eu sou apenas a sua irmã. Eu também senti falta do meu pai, eu também senti falta da minha mãe, por qualquer motivo que seja, né? Mas eu aqui, em relação a você, eu sou só irmão, eu sou só irmã, né? E isso vai transformando as relações, é muito lindo mesmo. Então, vamos continuar mais um pouco? Vamos. Fechar os áudios. A recusa. Algumas pessoas julgam que, se tomarem os pais dessa maneira, poderá infiltrar-se nelas algo de mal que receiam. Por exemplo, um traço dos pais, uma deficiência ou uma culpa. Então, também se fecham ao lado bom dos pais e não aceitam a vida em sua totalidade. Muitos que recusam a assumir completamente seus pais procuram compensar essa carência e então talvez busquem a realização pessoal ou a iluminação espiritual. A busca dessas metas não passa, nesse caso, de uma busca secreta do pai que não foi aceito ou da mãe que não foi aceita, pois quem rejeita seus pais rejeita a si mesmo e sente-se, nessa mesma medida, irrealizado, cego e vazio. O que é especial? Existe, porém, outro ponto a considerar. É um mistério, não posso justificá-lo, mas quando falo disso, deparo com uma aceitação imediata. Cada indivíduo percebe que possui também algo de único que não pode derivar de seus pais. Também isso temos de aceitar. Pode ser algo leve ou pesado, algo bom ou algo ruim. Isso não podemos discriminar. Seja o que for que alguém faça ou omita, apoie ou combata, ele foi tomado a serviço, querendo ou não. Vivemos isso como uma tarefa ou como um chamado que não se baseia em nossos méritos, nem em nossa culpa. Por exemplo, quando se trata de algo pesado ou talvez algo cruel. De uma forma ou de outra, fomos simplesmente tomados a serviço. As boas dádivas dos pais. Entretanto, nossos pais não nos dão somente a vida. Eles também nos nutrem, educam, protegem, cuidam de nós, dão-nos um lar. E é justo que aceitemos tudo isso tal como recebemos deles. Assim, dizemos a eles: eu tomo tudo com amor. Isto, naturalmente, se inclui com amor. Essa é uma forma de receber que simultaneamente compensa, porque os pais se sentem respeitados e dão com mais prazer. Se recebemos assim de nossos pais, isso geralmente nos basta. Existem exceções que todos conhecemos. Pode não ser sempre o que desejamos ou na medida em que desejamos, mas via de regra é o bastante. Quando o filho se torna adulto, ele diz aos pais: recebi muito e isso basta. Eu o aceito para a minha vida.
Então, ele se sente satisfeito e rico, e acrescenta: o resto eu mesmo faço. Também essa é uma bela frase. Ela nos torna autônomos. A seguir, o filho diz ainda aos pais: e agora eu os deixo em paz. Então se solta deles. Não obstante, ele os conserva como pais e eles também o conservam como filho. Quando, porém, o filho diz aos pais: vocês têm que me dar mais, o coração dos pais se fecha. Já não podem dar ao filho tanto quanto lhe davam, nem com o mesmo prazer, porque ele o exige. O filho, por sua vez, ainda que receba algo, não consegue tomá-lo. Caso contrário, sua cobrança cessaria. Quando um filho se obstina em sua exigência aos pais, não consegue desprender-se deles, pois sua cobrança o prende a ele. Contudo, apesar dessa amarra, o filho não tem os pais, nem os pais têm o filho. O que é próprio dos pais? Além do que os pais dão e são e dão, eles também têm coisas que conquistaram por merecimento ou sofreram como perdas. Isso lhes pertence a título pessoal, e os filhos só participam disso indiretamente. Os pais não podem nem devem dar aos filhos o que lhes pertence pessoalmente, e os filhos não podem nem devem aceitá-lo dos pais, pois isso, cada pessoa é o artífice da própria felicidade e da própria desgraça. Quando um filho se arroga o que é um bem ou um direito pessoal dos pais, sem realização própria e sem um destino e um sofrimento pessoal, ele reivindica o que não tem e cujo preço não pagou. O dar e tomar que serve à vida e à família muda-se em seu contrário quando um mais novo assume algo pesado em lugar de um mais velho. Por exemplo, quando um filho assume por um dos pais uma culpa, uma doença, um destino, uma obrigação ou uma injustiça que foi cometida contra ele, pois o mais velho não recebeu isso de outro antecessor como um presente bom a ser transmitido aos sucessores, mas pertence ao destino pessoal e permanece sob sua responsabilidade. Isso pertence à dignidade dessa pessoa e possui uma força e um bem especiais na medida em que ela o assume e os outros o deixam com ela. Esse bem ela pode dar a algum sucessor, não, porém, o preço que pagou por ele. Entretanto, um mais novo assume algo de funesto em lugar de um mais velho, mesmo que seja por amor. Ele se imiscui na esfera mais pessoal de alguém que hierarquicamente o precede e tira dessa pessoa e de seu destino funesto sua dignidade e força. Nesse caso, do lado bom do destino difícil, já não resta a ambos a própria coisa, mas apenas o preço pago por ela. A presunção. A ordem do dar e receber na família é subvertida quando um mais novo, ao invés de receber do mais velho e de honrá-lo por isso, pretende dar-lhe como se fosse algo igual, ou mesmo superior a ele. Isso acontece, por exemplo, quando os pais querem receber dos filhos e os filhos querem dar aos pais o que estes não receberam dos próprios pais e dos próprios parceiros. Pois então os pais querem receber como se fossem filhos, e os filhos querem dar como se fossem pais. Com isso, o dar e receber
em vez de fluir de cima para baixo, tem de fluir de baixo para cima, contra a força da gravidade. Porém, essa forma de dar, como um riacho que quisesse subir a montanha ao invés de descê-la, não alcança sua meta. Há pouco tempo, tive num grupo uma mulher que tinha o pai cego e a mãe surda. O casal se completava bem, mas a filha achava que precisava cuidar deles. Então fiz a constelação da família, como costumo fazer quando quero trazer à luz coisas ocultas. Durante a constelação, a filha comportou-se como se fosse ela a grande e os pais os pequenos. Porém, a mãe lhe disse: Isso com seu pai eu posso resolver sozinha. E o pai lhe disse: Isso com sua mãe eu posso resolver sozinho. Não precisamos de você para isso. A mulher ficou muito desapontada, pois foi devolvida ao seu tamanho de criança. Na noite seguinte, ela não conseguiu dormir e me pediu ajuda. Eu lhe disse: Quem não consegue dormir, acha que precisa vigiar. Aí contei-lhe uma pequena história de Borcher. Em Berlim, no final da guerra, um menino tomava conta de seu irmão morto para que os ratos não o devorassem. O garoto estava esgotado, pois achava que tinha que vigiar. Então chegou um senhor amável e lhe disse: Mas de noite os ratos dormem. E o menino adormeceu. No dia seguinte, a cliente dormiu melhor. Quando um filho infringe a hierarquia do dar e do tomar, ele se pune com severidade, frequentemente com o fracasso e o declínio, sem tomar consciência da culpa e da conexão. Pois, como é por amor que ele transgride a ordem ao dar ou tomar o que não lhe compete, ele não se dá conta da própria presunção e julga que está agindo bem. Porém, a ordem não se deixa suplantar pelo amor, pois o sentido de equilíbrio que atua na alma, anteriormente a qualquer amor, leva a ordem do amor a fazer justiça e compensação, mesmo ao preço da felicidade da vida. Por essa razão, a luta do amor contra a ordem está no início e no fim de toda tragédia, e só existe um caminho para escapar disso: compreender a ordem e segui-la com amor. Compreender a ordem é sabedoria, segui-la com amor é humildade. Marisa, ui, Oi. maravilhoso. Eu estava vendo, olha, eu assisti um filme esse final de semana e tem tudo a ver, não tinha nem me tocado com isso que a gente acabou de ler aqui, dos filhos querendo dar aos pais, né? Aí eu estava procurando aqui o nome do filme e achei Uma Doce Mentira. Gente, assistam esse filme. Tá no Quem Netflix? sabe a gente... Não, tá no Prime. Prime? Uhum. No Prime. E quem sabe a gente pode até comentar no próximo encontro, né? Um pouco desse filme. O que é essa filha com essa mãe nesse filme? Uma Doce Mentira. Uhum. Impressionante. Quando a gente vai Tá, compreendendo essas ordens, né, a gente vai vendo como a vida, como nossas relações, como tudo isso é sistêmico mesmo, né? Como existem mesmo essas ordens, o que acontece. É incrível mesmo. É a vida. É a vida total. Mas eu te cortei, Dani, você estava falando? Não. Eu tive uma dúvida aqui num trechinho. Achei lindo demais esses, É lindo demais mesmo, gente. Não, né? tudo isso. É lindo, lindo. E a gente se sente mais em paz dentro desse tipo de compreensão, né? No A gente se sente centro, dentro Dani, de... no centro sentimos leveza. É, Muito bom. Muito bom mesmo.
Então, as coisas a gente pode ir parando por aqui. Vamos Se eu fazer parar? uns Tá. Não, mas comentários, fala, nessa Dani. A coisa Dani da estava com uma dúvida. O que foi, Dani? Ah, Foi tá. só naquele trechinho. Eu acho que eu entendi. Seria só se tivesse alguma coisa a mais para falar sobre isso. Aquela questão do que é especial, né? De que tem coisas que são específicas e os que se seguem parece que se sente meio entram naquela experiência que não pertence à sua missão pessoal, né? Achei interessante isso, assim. Achei muito interessante. Quantas e quantas constelações a gente não faz com esse tema? Quantas e quantas? Está até sublinhado aqui no livro, da outra vez que eu li, já tinha sublinhado, né? Essa frase, pois nisso cada pessoa é o artífice da própria felicidade e da própria desgraça. Então, não é sobre os pais, é sobre a gente, né? O que a gente faz da nossa vida. Muito legal isso. Muito legal. A gente vai falar mais disso isso, no curso, viu, Dani? Né? Bastante. Joia. Né? Olhar para essa nossa criança, Ok, tá ótimo. né? Essa criança presunçosa que muitas vezes nós somos, né? Achando que que nós somos os grandes, os pais são os pequenos. Nós temos que cuidar dessa pessoalidade deles, entende? Pessoalidade, o meu amigo pernambucano que gosta de falar dessa pessoalidade e o quanto nós tiramos dos nossos pais a dignidade. E quando nós tiramos essa dignidade dele, nós também perdemos essa dignidade, né? E isso, né? Então, mas então é isso. E o legal do curso também é que a gente não só compreende isso, mas a gente também faz os exercícios, porque essas memórias também estão no corpo, né? Então a gente precisa trabalhar essa parte. Então, isso que é muito essencial também da constelação. Por isso que a gente fala, né? A constelação tem que viver, tem que fazer. Claro que ajuda a ler a obra, né? A gente está aqui para. Mas também tem que complementar com esse sentir, né? Total. Então, deixa eu só deixar gravado aqui, que isso que eu fazer. A gente parou na página 98. Vamos continuar com o trechinho, né? A comunidade de destino, não é isso? Isso. Essa parte é muito linda do livro, toda. Aliás, o livro é todo muito lindo, né? Muito lindo esse livro. Então, vou encerrar aqui, então, a gravação para a gente poder se despedir, né?